Boa noite, queridos irmãos. A primeira, mais uma experiência online para a glória do nosso Deus. Nós estamos aqui, você aí em sua casa, juntos para a glória do nosso Deus, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas, Ele não perde o controle. E nós vamos para mais essa experiência para a glória de Deus. A nossa oração é que você possa se entregar por completo ao Senhor, em adoração ao seu nome, em rendição ao seu poder, à sua grandeza. E vamos juntos para mais essa experiência. Vamos fazer um compartilhamento aí desse link. Compartilhe com seus familiares, compartilhe com os grupos que você participa. E vamos juntos para mais uma experiência de adoração ao nosso Deus. Sejam bem-vindos ao nosso campus online, sejam bem-vindos a esse momento de celebração e vamos juntos adorar o nome do nosso Deus. Nós queremos orar nesse tempo e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de vocês, que a mensagem hoje, que os louvores de hoje venham ao nosso coração e mude a nossa vida para a glória de Jesus. Vamos orar. Você pode ficar em pé onde você está, você pode se reunir com a sua família e juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Deus majestoso, poderoso, digno de honra, glória, adoração, de culto. Nós queremos nessa noite, Senhor, celebrar o Teu nome, Te exaltar, Te bendizer, Senhor. Te agradecer por todas as coisas, porque acreditamos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Ó Deus, que a Tua presença, Senhor, seja em cada casa, em cada lar. Ó Deus, que a Tua presença, Senhor, seja sentido por cada um de nós, Senhor. Que não seja apenas, ó Deus, uma transmissão, que não seja apenas um momento de assistir um culto, mas que seja um momento de celebrar, de exaltar, de bendizer o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Continua conosco, nós somos carentes do Senhor, pedimos a Tua bênção. No nome de Jesus, amém e amém. Celebre e exalte o nome do Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor.
seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro.
oportunidade você tem, a oportunidade de fazer a sua adoração aí da sua casa, através do momento de generosidade. Generosidade, ela parte do coração, a parte do nosso coração, o desejo de cooperar, de ajudar, o desejo de agradar e glorificar a Deus através da nossa oferta, através do nosso dízimo. Em algum lugar da tela vai estar aí os dados de uma conta bancária para que você possa exercitar a sua generosidade através da contribuição. Se assim você também não pode fazer através da transferência, você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro, marcar com ele e exercer a sua generosidade. O texto que nós queremos ler está lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 seguinte, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vamos celebrar ao Senhor através do nosso dízimo e da nossa oferta. Você tem a oportunidade de fazer isso. Enquanto que estivermos cantando, você tem a oportunidade de exercer a sua generosidade. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Amém, queridos irmãos, depois de um tempo de celebração, de adoração ao nosso Deus, agora chegou a hora de nós ouvirmos a voz de Deus. O culto é um tempo de relacionamento, é um tempo de ouvir e o tempo de falar. Nós já falamos a Deus, entregamos a nossa adoração, o nosso culto. Agora é a hora de nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Deus para os nossos corações. Nós queremos
trazer uma reflexão breve para você nessa noite. E a nossa oração é que essa palavra possa encontrar espaço no seu coração, no meu coração, e mudar as nossas vidas. Nós temos percebido que estamos vivendo talvez um dos tempos mais difíceis da nossa vida, da nossa geração. E eu costumo dizer que essa dificuldade, esse peso foi colocado sobre as nossas gerações, sobre a nossa geração, porque acreditamos que com a ajuda de Deus nós vamos superar todas essas adversidades, essas circunstâncias que muitas vezes nos trazem sofrimento, dor e crise. E pensando nisso, eu gostaria de pensar com os irmãos e refletir e perguntar: como é que vai o seu mundo interior? Se você olhasse para dentro de si e tivesse uma visão, assim, como vai a sua vida, o seu ser interior, será que está bem ajustado ou será que está desordenado? Se eu tivesse de dar um título para essa mensagem hoje, eu daria: ponha em ordem o seu mundo interior. Ponha em ordem o seu mundo interior. Nós vamos ver aqui, à luz de um texto bíblico, alguns ensinamentos, algumas ações que vão nos ajudar a organizar o nosso mundo interior, a organizar a nossa vida interior. Nós somos humanos e o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Às vezes o nosso corpo está bem, nós estamos caminhando bem, fazendo exercícios, mas às vezes a nossa alma, o nosso ser imaterial não está tão bem malhado, tão bem cuidado como o nosso corpo. E nós sabemos que Deus cuida do nosso espírito. O espírito é a ligação, é o envolvimento que nós temos com Deus, mas existe também a nossa alma, que muitas vezes, sofrendo consequências ou sofrendo pressões externas, vai nos trazer uma desordem emocional, uma desordem interior. E o que eu queria pensar hoje é sobre essa organização. E eu acredito que Deus, Ele concede favor, Ele concede graça para organizar, para pôr em ordem aqueles que necessitam da organização do seu mundo interior. Às vezes as pressões externas, e esse é um tempo propício para isso, às vezes o medo, às vezes alguma situação, seja no âmbito familiar, ou do emprego, em vários contextos que nós estamos inserindo, essa pressão externa provoca em nós uma pressão interior, uma desorganização, e às vezes é como se nós fôssemos feridos e o nosso tanque de ânimo, de alegria, de entusiasmo estivesse se esvaziando. E com o tempo isso vai consumindo a nossa energia, com o tempo isso vai consumindo a nossa força. E aí nós passamos a andar com um tanque vazio e passamos a ter um mundo interior desorganizado. A nossa oração é que Deus nos ajude. Eu estava falando esses dias com Giciane, e por mais que o tempo seja um caos, por mais que esse cenário pandêmico seja muito difícil e complicado, eu não sei porquê, mas eu consigo imaginar que vem algo muito extraordinário por aí, vem algo muito impactante por aí, vem algo muito surpreendente por aí. Então eu consigo olhar para frente e ter esperança. Ter esperança que nós vamos superar essa crise, ter esperança que Deus vai trazer um grande movimento, um grande avivamento, uma grande direcionamento de graça sobre as nossas vidas. E talvez depois dessa pandemia, eu acredito, é como se algo falasse ao meu coração, que nós viveremos os nossos melhores dias, os nossos melhores anos de toda a nossa vida, de toda a nossa história. Eu gostaria de ler com você o texto que está lá em uma das epístolas de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 5 até o 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5 até o verso 7. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, em sua casa. Diz assim o texto: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos,
mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Olhando para esse texto, nós queremos aqui retirar algumas lições para a nossa vida, algumas ações práticas que vão nos ajudar a pôr em ordem o nosso mundo interior. E eu gostaria de partir da seguinte expressão: Deus concede favor, Deus concede graça àqueles que se humilham, àqueles que submetem ao seu querer e à sua vontade. Eu gostaria de pensar sobre algumas ações que vão nos ajudar para enfrentarmos, para resistirmos e sermos vitoriosos com relação a essa crise do nosso mundo interior. Pensando em que quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós nos rendemos à vontade de Deus, certamente nós vamos organizando o nosso mundo interior. A primeira ação seria essa, se render à vontade e o querer de Deus. A segunda ação seria ter a convicção que Deus tem cuidado de nós, que nós somos cuidados por Deus, que Deus tem guardado a nossa vida. E a terceira seria a superação diante do nosso adversário, superação diante do inimigo de Deus, mas com a ajuda de Deus. Olhando para esse texto, nós queremos aqui fazer essa reflexão. Deus concede favor, Deus concede graça àqueles que se humilham. Primeira coisa, o que é que nós precisamos fazer para vencer a crise do nosso mundo interior? A primeira coisa que nós precisamos fazer, querido, é nos rendermos à vontade de Deus, é nos submetermos à vontade de Deus, é nos humilharmos diante da vontade, do querer de Deus. O apóstolo Pedro diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Se humilhar diante da poderosa mão de Deus significa entregar o controle da nossa vida às ações de Deus. Muitas vezes nós agimos e tomamos conta da nossa própria vida e fazemos as nossas próprias vontades e agimos segundo o nosso querer, a nossa vontade. Se submeter e se humilhar à vontade de Deus significa dizer que Deus deve dirigir e controlar a nossa vida, dirigir a nossa história. O que Pedro está dizendo aqui, ensinando para aqueles irmãos que estavam passando por perseguição, que estavam sendo perseguidos e certamente sofrendo pressão externa, que certamente provocou pressão interna, um abatimento talvez espiritual, uma falta de energia, de vigor para enfrentar as adversidades, a caminhada, para prosseguir na jornada. E Pedro diz: olha, o exercício que vocês precisam fazer para vencer essa crise do mundo interior é se submeter, se humilhar, é estar sob o comando, a direção da mão poderosa de Deus. A mão de Deus não age por causa dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías que a mão de Deus não está ressequida para que não possa salvar, mas são as nossas transgressões que impedem a ação de Deus. A mão de Deus significa a direção de Deus sobre todas as coisas, o seu poder, a sua grandeza. O que Pedro estava dizendo para aqueles irmãos, que o ato de se humilhar diante da poderosa mão de Deus significa que nós estamos colocando e acreditando na ação poderosa de Deus. Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias.
Talvez você esteja passando pelo momento de crise interior, uma desorganização interior. O seu mundo está angustiado, abalado, sem vigor, sem força. O conselho desse apóstolo, conhecido como o apóstolo da esperança, para esse mundo que está enfrentando um caos, é dizer: se humilhe diante de Deus, se humilhe diante da poderosa mão de Deus, não haja, confie nos atos de Deus. Rendição à vontade de Deus significa se render aos seus propósitos, se render à sua vontade, se render ao seu domínio, à sua direção. Rendição à vontade de Deus significa se render aos desígnios da graça de Deus. O que é que ele diz assim no verso 5? Diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O fato de nos humilharmos diante da mão de Deus, a poderosa mão de Deus, vai nos trazer como consequência desse ato, dessa humilhação, dessa rendição, a graça de Deus sendo derramada sobre nós. E a graça de Deus é o que nos é suficiente. Quando Paulo estava sofrendo e vai para Deus, ora 1, 2, 3 vezes: olha, existe algo que tira minhas forças. A resposta que Paulo ouve dos céus foi: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo aprendeu, e quando ele escrevia a um dos seus filhos na fé, ele diz assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se render à poderosa mão de Deus, querido, vai nos trazer como resultado um derramar da graça de Deus, um derramar extraordinário da graça de Deus. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido, é recebermos sem merecermos. A graça são presentes, são dádivas sendo derramadas dos céus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quer vencer e quer colocar em ordem o seu mundo interior? Como eu devo fazer isso? Primeira ação: se renda à poderosa mão de Deus. E esse ato de rendição pode ser feito em adoração, em louvor, em súplica, em orações, em súplica. Se render com súplica era um exercício feito pelos soldados de guerras de antigamente. Eles começavam a lutar um com o outro, e de repente um exército que se sentia muito pressionado e se sentia sem força para vencer o seu oponente, de repente ele pegava ramos, galhos de flores e jogavam diante do exército oponente, e colocavam ali aqueles galhos de folhas, e aquele ato simbolizava: nós não vamos mais resistir, nós não vamos mais lutar contra vocês, nós estamos rendidos e submissos ao querer e à vontade de você. Quando nós ouvimos o apóstolo Paulo dizendo que nós precisamos orar com súplicas, significa dizer, há momentos que nós precisamos dizer isso para Deus: Senhor, eu estou rendido à tua vontade, eu estou rendido ao teu querer, eu estou aqui me humilhando e dizendo: dirige a minha vida, controla a minha história, eu estou rendido, eu não vou mais lutar. A minha vida está em tuas mãos. Primeiro exercício é rendição à vontade de Deus. Segundo exercício, a segunda ação é a convicção nos cuidados de Deus. Olha só o que diz o texto. Ele continua dizendo: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. E a expressão desse verbo é como se você estivesse com um fardo. Um fardo que está ali trazendo muita dor, muita angústia. A palavra ansiedade aqui nessa expressão significa rachadura. Rachadura. Aquilo que nos parte, que nos tira a inteireza, que nos tira a nossa vida por completo, vai rachando. E o que Pedro está dizendo aqui: olha, vocês precisam fazer o exercício de lançar sobre Ele, jogue sobre Ele toda a sua ansiedade. Certamente a caminhada do apóstolo com Jesus
Houve momentos que ele ouviu Jesus fazer isso. Mateus capítulo 11. Venham para mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Talvez esse foi um exercício que Pedro viu Jesus fazer várias vezes. Tirar o fardo daqueles cansados. Venham para mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que eu sou manso, humilde de coração. Em mim vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Tenha convicção dos cuidados de Deus, como diz o texto. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua, algo que tem lhe oprimido, tem lhe feito mal. Lance sobre Jesus. Ele está pedindo para que você lance a Ele. Talvez seja um momento de você entregar a Ele, de você se render e dizer: eu não vou mais conseguir, eu não vou mais querer levar esse fardo, eu entrego a Ti, Jesus. Eu não consigo mais caminhar, eu estou me entregando a Ti, eu estou lançando sobre Ti todo esse meu fardo, toda essa minha dor, todo esse meu sofrimento. Rendição à vontade de Deus, convicção aos cuidados de Jesus, convicção que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem cuidado de nós, tem agido na nossa vida, e Ele convida você a fazer esse exercício. Talvez esse seja o momento, essa seja a hora de você dizer: Senhor, eu deposito sobre o Senhor, eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, toda a minha angústia, toda a minha dor, todo o meu sofrimento. O verso anterior diz assim: se submeta a essa mão poderosa, para que um dia Ele possa exaltar você no tempo devido. Há um tempo em que nós sentiremos a mão de Deus nos erguendo, nos levantando, no tempo propício, no tempo certo, no kairós de Deus, no tempo em que Ele realmente entende que é o tempo certo. Põe a ordem o seu mundo interior. Deus concede favor aos que se humilham. Deus concede graça àqueles que estão passando pelo momento de crise, quando se humilham diante da sua mão poderosa, se rende à sua vontade, ao seu querer. Deus concede graça àqueles que têm convicção que Ele tem cuidado, que Ele tem nos guardado, que Ele tem nos protegido. E por último, verso 8, a convicção, a rendição, a convicção e a superação ao inimigo de Deus. Talvez você esteja enfrentando alguma luta. O adversário da sua alma tem colocado coisas sobre a sua mente, sobre o seu coração. O texto diz assim: estejam alertas, alertas e vigiem. Vigiem por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, Paulo diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. E aqui Pedro diz: o nosso inimigo é o diabo, é o adversário. Esse, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A palavra de Pedro para nós aqui, meus irmãos, em tempo de caos, em tempo de crise, em tempo de desesperança, é uma palavra de superação. Como nós vamos superar o nosso adversário, o nosso inimigo que está ao nosso derredor, que está rugindo como um leão, que está procurando a quem possa devorar. A palavra de Pedro, o exercício que nós precisamos fazer é resistindo ao diabo. Resista à proposta do diabo, resista ao engodo do diabo, resista à tentação. Às vezes nós olhamos para esse texto e imaginamos de fato um leão rugindo o tempo todo, buscando a quem nos possa tragar, mas nem sempre esse leão, ele runge de uma forma a nos espantar. O que dá a entender do texto aqui é que Pedro está dizendo: olha, permaneçam firmes na fé. Naquela ocasião existia exércitos que estavam oprimindo aqueles cristãos por eles depositarem a fé em Jesus.
Muitas pessoas estavam sendo mortas. E aqui dá exemplo dos coliseus, em que os cristãos eram colocados dentro daqueles estádios, e leões eram soltos para devorar, para tragar os cristãos. Talvez Pedro viu muitas essas ações, e aqui ele está dizendo, assim como aquele leão lá no Coliseu que tem tirado vida, existe um adversário que está procurando a quem possa tragar, e você precisa resistir. Resista. Há um texto que diz assim: resista o diabo e ele fugirá de vós. Obviamente a resistência ao engodo, a tentação, aquilo que o adversário das nossas almas coloca sobre nós, ela é feita através de uma expressão, uma convicção de fé em nosso Deus. Como iremos superar o nosso inimigo? Como iremos superar o inimigo, o adversário de Deus, o nosso inimigo? Resistindo às propostas. Segundo, Pedro diz assim: firmando, se mantendo firme na fé. Se mantendo firme na fé. Todos os dias nós somos tentados a abandonar a caminhada. Todos os dias nós somos tentados a voltar. Mas, queridos, vamos permanecer firmes na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daqueles que esperam. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é algo extraordinário. A fé nos concede salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que a fé do seu coração, que a sua convicção em Jesus possa cada dia mais estar crescendo. A fé nós não conseguimos explicá-la, mas o que Pedro está dizendo aqui é que nós precisamos mantermos firme. A terceira coisa que ele nos fala aqui, e vai continuando, como vencer o nosso adversário, como vencer o nosso inimigo. Ele continua dizendo: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A forma de enfrentarmos e superarmos o nosso adversário é estarmos convictos, resistindo a ele, firmes na fé em Jesus e tendo a convicção, a certeza do nosso chamado. O que o texto diz assim: o Deus de toda a graça que os chamou para a glória. Às vezes nós olhamos para esse texto e ficamos pensando, nos chamou para a glória, mas nós estamos em tanto sofrimento. Talvez essa seja a pergunta desses irmãos aqui que estavam sofrendo perseguições. Primeiro, queridos, vem a cruz. Depois da cruz, vem a coroa. Primeiro vem o sofrimento, depois a glória. Nós podemos ver o exemplo de Moisés, 40 anos no deserto. 40 anos sofrendo no deserto, para que depois Deus pudesse levantá-lo como um libertador do seu povo. Nós podemos citar também o exemplo de José, 13 anos sob a mão de Deus. Às vezes a mão de Deus nos leva para momentos e situações que nós achamos que não iremos mais sair, mas é preparando a nossa vida. Deus nunca exalta uma pessoa até que ela esteja pronta para isso. Às vezes nós ficamos perguntando: tanto tempo, Senhor, de perseverança, de convicção, de obediência, mas ainda não chegou a minha hora, não chegou a minha vez. Talvez ainda não chegou o tempo. Não seja o tempo que Deus acha que você pode administrar tudo isso, mas a promessa que nós olhamos para o texto, que por pouco tempo haverá sofrimento, mas depois do sofrimento haverá restauração, depois da restauração haverá confirmação, Deus, depois da confirmação, haverá um fortalecimento, e Deus nos colocará sobre um firme alicerce. Vale a pena continuar firme, vale a pena resistir à proposta, o engodo do inimigo das nossas almas. Confie a sua vida, deposite a sua vida aos pés do Senhor.
Peça para que Ele possa organizar o seu mundo interior. E certamente à luz desse texto nós vamos ver que isso está relacionado a se render à mão poderosa de Deus. Isso está se relacionado a ter uma convicção que Deus é aquele que tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, tem nos guardado, tem nos protegido, tem guiado a nossa vida, a nossa história. E Ele tem nos feito vencedores diante do nosso adversário, diante do nosso inimigo. Que Deus lhe ajude, que Deus me ajude a sermos restaurados, a termos o nosso mundo interior organizado. Talvez você precise fazer essa oração que nós falamos no início. Porque está abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Creia em Deus, deposite a sua fé, a sua esperança em Deus. Faça das palavras do salmista a sua oração. Faça as palavras do salmista a sua convicção. Peça, olhe para dentro de si e recite esse salmo para a sua própria alma. Que Deus nos ajude. Nós queremos terminar esse tempo orando por você, orando pela sua família, orando pelo nosso país, orando pelo nosso estado, orando pela nossa cidade, pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus traga restauração para aqueles que precisam, que Deus possa levantar aqueles que estão caídos, que Deus possa operar de forma extraordinária e Ele seja glorificado na vida dessas pessoas que precisam de cura, que estão enfermas, precisando de cuidados. Queridos, nós queremos unir os nossos corações nesse clamor, pedindo para que Deus possa fazer algo de extraordinário, de surpreendente. Vamos orar nesse tempo, nós aqui, você aí na sua casa. Vamos orar com toda a convicção, com toda a fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos. Te damos, Senhor, a glória, a honra, o louvor que te é devido, Senhor. Queremos, ó Deus, suplicar, interceder, clamar pelo nosso país, pela nossa nação. Queremos clamar pelo nosso estado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor oriente aqueles que estão à frente, Deus. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser glorificado nessas pessoas que estão enfermas, trazendo restauração, Deus. Restauração da cura física, restauração da cura emocional, daqueles que necessitam, Senhor, daqueles que estão com a alma rachada, Senhor, ferida, Deus. Que o Senhor possa trazer cura, restauração, organização nesses mundos interiores, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, pedimos a Tua graça sobre nós, ó Deus. Que o Senhor continue conosco, nos dá uma semana de graça. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Deus seja louvado. Nós vamos continuar esse tempo e vamos terminar a nossa celebração agora com um momento de adoração, de exaltação ao nosso Deus. E estamos despedidos nessa noite. Que a bênção de Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, em nome do Eterno. Amém.
sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto, e quando eu mesma não sei. Tu conheces-me. Tu conheces-me. No mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás também. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. No mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás também. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. Teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Que celebração, que tempo gostoso de celebrar e exaltar o nome de Jesus. Queremos aqui dar alguns avisos dessa semana. Primeiro aviso é que nós estamos aí na campanha da Cesta do Amor. Você que já confirmou a doação da sua cesta, combine conosco, fale conosco o tempo da coleta, né? Iremos coletar essa cesta na sua casa ou no melhor lugar que você possa entregar, tá certo? Você que ainda não doou, ainda existe tempo de abençoar outras pessoas, tá certo? Cesta do Amor, o nosso objetivo, o nosso alvo está já sendo alcançado, e tudo isso vai ser para a glória de Deus, abençoar pessoas e servir a nossa cidade, a nossa comunidade, tá certo? Estamos juntos na Cesta do Amor. Outra coisa, queridos, ao longo dessa semana nós estaremos fazendo lives de oração pelo nosso Instagram e pelo Instagram da PIB, tá certo? Esteja conosco, compartilhando e sendo abençoado com esse tempo de reflexão e de oração, tá certo? Vamos juntos em prol da causa do reino de Deus. Aguardamos vocês ao longo dessa semana nas lives. Estaremos colocando os flyers nos grupos de WhatsApp da igreja com o dia e horário das nossas lives. Nós sabemos, queridos, que os tempos são difíceis, mas acreditamos que depois disso viveremos os melhores anos da nossa vida, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado. Semana passada fizemos a Cesta do Amor e agora, a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos estar lançando a campanha da semana, o Quilo do Amor, tá certo? Então você que não participou da Cesta do Amor tem a oportunidade de participar do Quilo do Amor. Doe, faça o exercício da generosidade, abençoe pessoas doando 1 quilo com amor e nos ajuda a chegar até essas pessoas que necessitam, que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, tá certo? Participe conosco, estejamos juntos. Essa é a missão da igreja. Nós entendemos que nós estamos aqui para isso.
somos o sal, somos a luz através de Jesus, e Deus quer usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. Como diz uma frase de uma missionária: Senhor, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo na igreja. Participe, estejam juntos, porque juntos somos melhores e juntos somos mais fortes. Vamos alcançar os nossos objetivos e glorificar o Senhor através da nossa vida, certo? Um forte abraço, uma boa semana para todos vocês, que a graça e a bondade de Jesus seja conosco.